Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo de número 14 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou-se na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o outro, que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles que granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também um que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, eis que um homem duro, e que ceifa onde não semeia, e ajunta onde se espalhastes. E atomerizei, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu Senhor, disse: mau e negligente servo. Sabeis que ceifa onde não semeio, e ajunto onde espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós sabemos que a Tua palavra é extremamente importante, e nessa noite nós sabemos que nós precisamos alimentar dela. Então eu peço a Ti, Senhor, para que a Tua palavra possa vir sobre a nossa vida como uma palavra, como revelação, a palavra como rema, e que ela possa nos dar direção, nos dar norte daquilo que devemos praticar, pois nós sabemos que ao ouvir a Tua palavra e praticando a Tua palavra, nós parecemos mais com Cristo Jesus, e é tão somente isso que desejamos nessa noite. Tira toda a escama dos nossos olhos, tira tudo aquilo que possa, porventura, reter, Senhor, a revelação do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos ter um entendimento pleno daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, e que possamos sairmos daqui como filhos obedientes, colocando em prática a Tua palavra, para que possamos ter a nossa vida transformada para a honra e glória de Cristo Jesus. É isso que te pedimos nessa noite, Papai querido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Meus amados irmãos, pode se assentar, fique à vontade. Quem aqui gosta de riquezas? Quem aqui gosta de riquezas? Ninguém gosta de riqueza não, gente. Não precisa ficar com vergonha não, não é pecado gostar de riqueza não. Quem aqui gosta de riqueza? Ninguém gosta de riqueza não? Ninguém quer ganhar R$1 milhão, não? Ah, uma Carla pegou na hora. Daí que eu quero, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre coisas valiosas, sobre coisas preciosas. Só que a nossa visão, muitas das vezes, de coisas valorosas, de coisas preciosas, nem sempre está alinhado com a visão de Deus, né? Então, aqui a história que a gente leu fala que existia um homem muito rico. Não fala o nome desse homem, esse homem está no anonimato, mas é uma referência de Cristo Jesus, uma referência do próprio Deus. Aqui fala, então, que era um homem muito rico, que possuía muitos bens, e um certo dia esse homem, então, tomou a decisão de fazer uma viagem. Acredito eu que ele acordou, planejou no coração dele: hoje eu vou sair, eu vou passear,
ou talvez ele saiu para resolver outras coisas, negociar algumas outras coisas. O texto não deixa bem claro, e eu fico imaginando coisas que talvez aquele homem poderia ter feito, né? E se a gente pegar a linhagem de Jesus, a visão de Jesus, ele partiu e foi construir novas moradas, né? Então ele foi construir novas moradas. Só que o interessante é que esse homem ele tinha muitos bens, muitas riquezas, e esse homem não podia levar tudo que ele possuía com ele. Imagina se aquele homem pegasse todo o tesouro que ele tem, toda a riqueza que ele tem, colocasse em uma bolsa, ou colocasse em um cofre para carregar tudo aquilo. Não tinha como ele carregar tudo aquilo ali. Então, ele tomou a decisão de fazer algo que parece ser simples, mas que não é simples. A gente vai entender depois que não é simples. Ele tomou a decisão, então, de chamar 3 servos. E acredito eu que ele tinha mais servos. Acredito que ele não tinha apenas 3 servos. Mas ele tomou a decisão de chamar 3 servos. E ali, então, ele olhou a capacidade de cada um. Ele olhou assim, esse aqui é bom nisso, esse aqui é bom nisso, esse aqui é bom nisso. Então, imagino ele que ele chamou, vou colocar o nome aqui nos personagens, para a gente ilustrar. Então, primeiro ele chamou João. Ele falou, João, vem aqui. E ele começou a analisar, então, viu que João ele tinha uma habilidade um pouco melhor para lidar com o dinheiro. Ele falou assim, então, para João, eu vou entregar 5 talentos. Aí, de repente, ele vai e chama o segundo, que é Pedro. Um exemplo, tá, gente? A história não narra nome, não. Pedro, ele percebeu que Pedro ele tinha uma destreza, mas não tão como João. E ele falou assim, então, vou fazer o seguinte, para Pedro eu vou entregar 3 talentos. Né? E ali, então, ele tomou a decisão de chamar o Nils. Uma decisão de chamar o Nils, e falou assim, para o Nils eu vou entregar apenas 1 talento. Né? E o interessante, quando eu era novo convertido, quando eu fazia a leitura desse texto, sabe o que eu imaginava? Eu imaginava R$1, eu imaginava R$2 e imaginava R$5. Né? 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Não é assim? Só que com o tempo, foi passar dos anos, eu comecei a estudar um pouquinho sobre os talentos. E ali, então, eu descobri que o talento valia mais do que R$1, mais do que R$2 e mais do que R$5. Tem alguém aqui que sabe quanto vale 1 talento? Tem alguém que sabe quanto vale 1 talento? Não? Então, vocês vão descobrir hoje. No período lá de Jesus, 1 talento ele era equivalente a 15 anos de trabalho de uma pessoa comum. Parece, agora já não é pouco mais, né? Vamos fazer uns cálculos mais ou menos? Se fosse na época de Jesus, lá na época de Jesus, seria aproximadamente R$79 mil. Se fosse nos dias de hoje, o salário mínimo está 1.212, não é? 15 anos de trabalho daria aproximadamente, assim de cabeça eu não vou saber fazer, não tenho que ficar imaginando aqui, mas aproximadamente uns 230 mil, mais ou menos isso aí. Né? Então, mais ou menos 230 mil, 1 talento. Então, ele chamou ali o primeiro, João, e entregou para o João 5 talentos. Ou seja, ele entregou ali aproximadamente ali 1 milhão e poucos nas mãos de João. Ele falou, João, estou aqui te entregando 1 milhão, vamos arredondar, R$1 milhão nas suas mãos para você tomar conta para mim. Vamos arredondar os outros, tá? Aí ele chamou o Pedro, então, entregou R$450 mil na mão de Pedro, R$460 mil na mão de Pedro. E ele chamou ali, o Pedro até riu, ó, e chamou o Nilson, entregou aproximadamente R$230 mil na mão do Nilson. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Imagina, irmã Carla, que você tem 3 amigos ou 3 pessoas que você confia. É como se você entregasse lá 1 milhão e 200 na mão de um, 460 mil na mão do outro, 230 mil na mão do outro. Você imaginou? Aproximadamente 2 milhões de reais. Né? E depois ir embora tranquilo. Né? Dá para fazer isso nos dias de hoje? Tem que ser pessoas muito seletivas. Né? A gente tem que escolher a dedo mesmo se tivesse que fazer isso, não teria? Então, foi exatamente isso que aquele senhor fez. Só que agora imagina um dono de uma empresa fazendo isso com o seu empregado. É fácil fazer isso? Quem é que já ouviu aquela fala assim, quando o gato sai, os ratos fazem a festa? Quem é que já ouviu essa fala? Ou seja, quando o patrão não está na empresa, é só a graça do cordeiro. Né? Mas, às vezes, tem alguns lá, né, que são aqueles que exercem o trabalho ali de forma... com competência,
e às vezes eles são taxados até de puxar saco do patrão, né? Quem aqui já ouviu essa fala? Está puxando o saco do patrão. Quem aqui já ouviu essa fala? Às vezes são pessoas que são assim. Eu imagino que naquele dia ele tinha mais servos e ele escolheu 3 servos que talvez seriam esses que as pessoas taxavam eles de puxar saco do patrão, que eram os mais de confiança, né? E isso, quando a gente começa a analisar isso, a gente percebe então que aquele Senhor entregou coisas preciosas na mão daqueles servos. E o interessante é que ele não deu para o servo, ele entregou para eles cuidar, é diferente. Né? A irmã Carla não deu os 460 mil para você, Pedro. Ela entregou para você cuidar. Não é para você torrar ele, gastar, porque na hora que ela voltar, você tem que entregar ela. Não é, irmã Carla? Não é, irmã Vandinha? Te entregou 1.200.000, não é para você gastar, é para você guardar para ela. Na hora que ela voltar da viagem, que ela for passear lá com o irmão Renato, né, irmã Carla? Aí você tem que entregar para ela os 1 milhão. Só que o interessante é que a história diz que 2 servos fez o quê? Ele pegou aquele dinheiro, acredito que eles tinham um amor muito grande pelo patrão, pelo Senhor. Por que eles tinham um amor muito grande? Porque eles valorizaram aquilo que o patrão entregou nas mãos deles. E como eles amavam tanto o patrão e amavam aquilo que o patrão tinha entregado nas mãos deles, sabe o que eles fizeram? Eles multiplicaram. Então, o que ganhou 1 milhão, multiplicou para 2 milhões. O que ganhou 460, multiplicou para 920. E o que ganhou 230, fez o quê? Escondeu. Né? Só que agora eu quero abrir algum parênteses para a gente falar sobre coisas da nossa vida. Você já parou para perceber que o Senhor entregou coisas preciosas em nossas mãos? Já parou para perceber isso? Posso citar, por exemplo, os filhos. Deus entregou a irmã Rafaela na sua mão, irmã Carla. E é para você fazer o quê? Cuidar. Um dia você vai prestar conta diante do Pai, não vai? Quando chegar lá no céu, Deus vai falar assim, e aí, irmã? E aí, Carla? Como que foi lá no coisa? Como que você cuidou da Rafaela? Você ensinou para ela aquilo que era para ensinar? Você ensinou para ela os meus caminhos, os meus mandamentos? Você orientou ela? Você fez isso? Como que foi seu cuidado com ela? Você foi uma mãe rixosa? Você foi uma mãe carinhosa? Uma mãe amorosa? Como que você foi com ela? Aí, quando ele olha para o Vandinho e fala, Vandinho, aquele dia eu te entreguei a Gisele, a esposa lá, como que você cuidou dela? Como que foi lá o seu... Foi um homem duro? Ou foi um homem que a esposa e os filhos se sentiam amados? Foi um sacerdote do lar, onde você todos os dias sentava na mesa, falava da história da Bíblia com os filhos, com a esposa, colocava os filhos para orar na mesa, falava, hoje você vai orar pela refeição. Né? Aí faz igual o Antônio quando vai orar. Papai do céu, muito obrigado pelo arroz, muito obrigado pelo café, muito obrigado e amém. Né? E tchau, papai do céu. E fala assim ainda, e tchau, papai do céu. Né? E se você sentar na mesa com ele e comer sem orar, ele fala assim, ó, você não orou não, hein? Né? Então, ou seja, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, ensinar desde pequeno. E quando você ensina isso para eles, eles automaticamente crescem com um coração que gratos ao Senhor. Né? E uma pessoa que tem um coração grato ao Senhor, certamente uma pessoa que sempre, ainda que a circunstância, ainda que as adversidades se levantam contra a vida dela, ela faz o quê? Dá graças. Porque ela sabe que ela tem mais do que ela merece. Né? Tem uma frase que fala assim, que nós temos tudo que nós merecemos, né? Mas depois que a gente conhece a Jesus, a gente passa a entender que nós temos mais do que merecemos. Um exemplo disso é a salvação. Quem aqui merece a salvação? Eu, particularmente, não mereço a salvação, mas obrigado, Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, e por causa dele, ele me faz merecedor. Não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, porque eu sou cheio de falhas, eu tenho falhas como todos os irmãos que estão aqui. Né? Mas graças a Cristo Jesus, que é maravilhoso, lindo, incrível, o homem maravilhoso esse Jesus, né? Graças a ele, a gente tem a oportunidade de ter acesso à salvação. Né? E a gente tem acesso à salvação não é porque a gente é bonzinho, porque o outro lá é ruim, eu sou melhor do que ele, não, é porque Cristo Jesus, ele nos dá a oportunidade de ser salvo, né? E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, toma a decisão de seguir os passos de Jesus, ele recebe essa oportunidade, né? Então a gente precisa valorizar essas coisas. Vou dar outro exemplo, né? Eu gosto de pegar muito exemplo, às vezes eu falo o nome dos irmãos para ficar mais dinâmico, tá, irmãos? Vou dar outro exemplo, a irmã Carla é professora, né, irmã Carla? E um dia o pastor Carlos convidou para dar aula para as crianças, né?
Você aceitou de imediato? De imediato? Aí que benção, né? Porque Deus entregou um talento nas suas mãos. Talvez você estava imaginando em dar aula para as crianças, mas depois que você pegou o ministério, né, se tornou uma benção. Não que não era uma benção, era uma benção. Mas, né, temos que louvar ao Senhor que as crianças estão crescendo muito, né? E assim sucessivamente. Tem coisas que parecem ser simples, que Deus entrega em nossas mãos, que às vezes vai cooperar para o reino do Senhor. Às vezes vai cooperar para o reino de Deus. Eu lembro de um talento que Deus me deu, que era desenhar quando eu era novinho. E eu gostava de desenhar, estava nem lembrando de desenhar. Esses dias Deus estava falando comigo. Aí a irmã Cássia e a irmã Gilene chegou perto de mim e falou assim, tem como fazer um desenho lá para a igreja? Aí eu falei assim, que desenho? Aí eu fui lá, quando eu fui fazer o desenho, eu falei assim, Senhor, eu não estou fazendo desenho para mim. Me dê sabedoria para me fazer um bom desenho para o teu reino. Né? E ali Deus estava me lembrando que tem coisas que Ele entrega em nossas mãos que parece que não tem valor nenhum, mas que tem muita utilidade. E às vezes você que está sentado aqui nessa noite, talvez você está falando assim, não tem talento nenhum, não tem uma serventia nenhuma. Às vezes tem coisas que Deus entregou na sua vida que parece ser simples, mas que vai ter muita utilidade no reino do Senhor. Né? Então a gente precisa abrir os olhos para isso, atentar para isso, aprender a valorizar aquilo que parece ser pouco. E se a gente então olhar, né, para os talentos, a gente vai ver que os talentos valiam muito. Imagina você ter que trabalhar 15 anos, se você perde o talento, imagina que você perde o talento. Você tem que trabalhar 15 anos da sua vida para pagar um talento, para devolver o dinheiro para o patrão. Já pensou, Nilson? Se você perdeu o talento, você tem que trabalhar 15 anos para pagar a irmã Carla? Trabalhar 15 anos de graça para ela? A cara dele. Pensou, Pedro? Você tem que trabalhar 30? Você pegou 2, né? Não? Irmão Vandim, já pensou? 75? 75, hein? Vai ficar devendo? Então, isso está relacionado com a visão deles, está vendo? O que tinha 15 anos, ele não valorizou tanto quanto o que devia 75 anos. O peso do valor era completamente diferente, e isso fez com que eles tivessem atitudes diferentes. Então, nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. A gente precisa entender que tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos é único. O que Deus entregou nas nossas mãos é único. Já parou para pensar que a casa que nós moramos não é nossa? Quem aqui já parou para pensar nisso? A casa que nós moramos não é nossa, sabia? Pastor, mas eu comprei e paguei com o meu dinheiro. Mas tudo pertence a quem? Quem que é o dono do ouro e da prata? A terra, as pessoas, a vida, os seres viventes, tudo pertence ao Senhor. O carro que você tem, sabia que não pertence a você, pertence ao Senhor? E às vezes a gente faz o quê? Toca para o pau, vai de qualquer jeito, né? Só que a gente precisa fazer uma coisa que é interessante. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente recebe, a gente precisa pensar da seguinte forma: isso pertence ao Senhor. E como nós amamos o Senhor, nós devemos fazer o quê? Fazer com amor. E quando nós começamos a fazer com amor, a gente começa a multiplicar os nossos talentos. A gente começa a multiplicar os nossos talentos. Então, esses dias eu estava pensando sobre isso, em aprender a cuidar de tudo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Deus, então, hoje eu louvo a Deus que ainda tenho minha mãe, tenho meus sobrinhos, tenho irmãos, tenho esposa, né? Então eu preciso cuidar de tudo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Tenho coisas que Deus entregou nas minhas mãos. E, principalmente, tem ministérios que Deus entregou nas minhas mãos. Né? E eu sei que cada um que está aqui tem um ministério específico que Deus entregou na mão de vocês. Tem pessoas que estão aqui que têm um dom da palavra, de pregar. Tem pessoas que estão aqui que têm um dom de intercessão, que ora por outras pessoas. Tem pessoas que estão aqui que têm um dom de hospitalidade. Quando vê uma pessoa ali que não está legal, vai lá, abraça a pessoa, conversa com a pessoa. Às vezes leva a pessoa para casa. Tem pessoas que dão alimento às pessoas. Tem pessoas que têm aqui que têm um dom de evangelismo. Cada pessoa que está aqui tem um dom, um talento específico. E esses talentos têm que ser utilizados. Esses talentos têm que ser utilizados. Quem aqui já ouviu aquela frase assim: se eu tivesse R$1 milhão, eu faria muito mais? Não faria, porque se você não tem, você não consegue fazer, ou não quer fazer com o pouco que você tem, como você vai fazer quando tiver muito? Né? É a mesma, não induzindo aos irmãos a questão de dízimo, não, a mesma coisa o irmão que fala assim: aí eu ganho R$1.000, como que eu vou dar R$100 de dízimo? Se você sente dificuldade em dar R$100 de dízimo,
Imagina quando você ganhar 10 mil, se você vai conseguir dar 1.000. Não vai. E se você estiver ganhando 1 milhão, imagina 1 milhão, cara, tem que tirar 100 mil. Você não consegue dar 100 reais, você não consegue dar 100 mil. Você vai falar, 100 reais é muito dinheiro, então imagina 100 mil. Imagina, irmã Gisele, tem que fazer uma transferência lá para a igreja de 100 mil reais. Agora imagine se você ganhasse 10 milhões, fazer uma transferência de 1 milhão de reais. Oh, glória, né, irmão? Quero ganhar até 1 bilhão, né? Fazer transferência de 100 milhões, né? Só que às vezes a gente não cresce, os talentos não multiplicam, porque a gente não tem a mesma visão do reino dos céus. A gente não tem a mesma visão do reino de Deus. Né? Nós temos o nosso pastor ali, que saiu ali agora há pouco, fugiu para lá, né? Como que a gente tem cuidado do nosso pastor? Não é puxar saco do pastor, não, irmão. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas qual que foi o último dia que você mandou uma mensagem para o pastor para saber como que ele está? E aí, pastor, bom dia. Passando aqui só para dizer que o senhor é especial, que eu amo muito o senhor. O senhor é uma bênção de Deus na minha vida. Não precisa levantar a mão, não. Quem aqui já fez isso? Não precisa levantar a mão, não, tá? Quem aqui já fez isso? Como que o senhor está, pastor? Geralmente, quando está passando na luta, a gente fala, deixa eu ligar para o pastor. Não é assim? A gente está lá no vale da sombra da morte. Pastor, estou precisando falar com o senhor, de madrugada, né? 6 horas da manhã, meio-dia, né? Mas às vezes a gente esquece de ligar para o pastor para dar um bom dia para ele. A gente esquece que ele também é ser humano, às vezes ele está no vale também. E às vezes ele precisa de uma palavra dos irmãos para continuar, né? Claro que ele precisa primeiro de Deus. Mas às vezes ele está lá no vale, você manda uma mensagem para ele e fala, ó, glória a Deus, eu preciso permanecer firme. Os amigos que você tem. Quem aqui tem amigos? Quem aqui tem amigos? Qual foi o último dia que você mandou uma mensagem para o seu amigo? Não precisa ser uma mensagem combinando alguma coisa, não. E não é aquela mensagem assim também, nada errado, tá, irmão? Não tem problema mandar mensagem assim, não. Não é aquela mensagem pronta que você pega lá o textinho assim, ó. Como é que chama aquelas mensagens, aquelas figurinhas? Como é que chama? Quem lembra? Tem as figurinhas assim, já vem tudo escrito. Não tem problema mandar aquilo lá, não. Mas eu não estou falando daquela lá, não. Mas tem gente que faz assim, pega aquela mensagem assim, ó, aí vai colando, vai mandando para um monte de gente, manda para 20 de uma vez, né? Aí depois nem viu para quem mandou, mas mandei, né? Mas eu estou falando aquela mensagem que às vezes você pega o áudio, você vai falar com a sua voz mesmo. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Né? A irmã Carla fala, bom dia, Sheila, tudo bem? Como que você está? Passando aqui só para dizer que eu sou grata a Deus pela sua vida. Né? É aquela mensagem sincera que está dentro do nosso coração. Não é uma mensagem simples, mas que às vezes vai fazer a diferença na vida da pessoa. Sabe o que isso significa? A gente valorizar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Muitas amizades acabam por conta disso. Né? Quantos pais que estão aqui, que acordam pela manhã, vai lá, acorda, faz um carinho no filho e fala, filho, te amo. Tem filhos que talvez tenham anos que nunca ouviu o pai falar para ele o quanto ele ama. Então a gente precisa aprender a fazer o quê? A valorizar aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Vou pegar a Caroline agora de refém, né, Caroline? Caroline, qual foi o último dia que você falou para sua mãe? Não precisa falar não, tá, filho? Qual foi o último dia que você falou assim para sua mãe? Mãe, eu te amo muito. Você é especial. Lembrou aí qual foi o último dia? Lembrou? Lembrou, Pedro? Qual foi o último dia? Tem 5 anos já, né, Pedro? Ah, tem 5 anos a cara dele. Então, gente, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a valorizar as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa aprender a ser grato àquilo que as pessoas fez na nossa vida. A gente precisa aprender a ser grato, ainda que seja um dia que a pessoa fez um favor para a gente ser grato, aprender a valorizar tudo aquilo que está entregue em nossas mãos. E isso faz com que a nossa vida se torne mais leve, principalmente, Deus nos dá a oportunidade da gente viver coisas maiores. Se a gente não consegue cuidar daquilo que o Senhor está entregando em nossas mãos agora, como que a gente vai pedir coisas maiores para o Senhor? Se a gente não consegue cuidar daquilo que está perto de nós, como que a gente vai sonhar com coisas que estão longe? Então, era isso que eu acredito que o Senhor também estava ensinando para aquele povo dos talentos. Ah, pastor, mas meu sonho é pregar para 100 mil pessoas. Mas, às vezes, Deus colocou 2 pessoas no seu trabalho do seu lado. Você tem pregado para essas 2 pessoas? Se você não tem pregado para essas 2, como que você quer pregar para 100 mil pessoas? Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Ah, pastor, um dia eu quero fazer um congresso de intercessão, quero estar orando para centenas e centenas de pessoas. Mas Deus, às vezes, te chama para você orar para os da sua casa. Você tem orado por eles?
Qual foi o último dia que você orou para o seu pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para o marido, para a esposa, para o amigo do trabalho, para o seu trabalho, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, que a gente precisa dar valor àquilo que tem valor, e, principalmente, para finalizar, a coisa mais valiosa que nós temos foi o que cantou aí no último louvor, né? Que um dia nós haveremos de estar com o Senhor, e nós haveremos de morar no céu, e lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Será que nós estamos fazendo como segundo louvor, nós estamos nos preparando? Será que nós estamos preparados com as vestes brancas, né, que todo mundo já sabe? O pastor pregou muito sobre isso aqui, sobre o casamento dos judeus. Naquele período, eles iam, faziam o contrato para o casamento, o noivo saía para construir a casa, a noiva se preparava, todos os dias ela estava com o vestido do casamento. E quando era dia, era mais fácil dela visualizar. Quando era à noite, ela tinha que deixar as lamparinas acesas, porque se o noivo chegasse, no momento que o noivo chegasse, o casamento era feito. Não era assim? Então, ela tinha que estar preparada a todo momento para ela ir morar com o seu noivo, né, e se tornar o seu marido. E assim também somos nós, igreja com Jesus. Nós precisamos estarmos preparados todos os dias. Quando Jesus voltar, de repente, não dá tempo para preparar mais, a gente tem que estar preparado todos os dias. E a gente vê aí, a gente está passando por uma pandemia, agora está vindo guerra e mais coisas, tudo se preparando no cenário para o anticristo colocar o trono dele, e às vezes nós estamos passando uma vida despercebida, a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo. E quando a gente menos assustar, como um relâmpago no céu, Jesus aparece nas nuvens, voltando em cima do cavalo, com os olhos em chamas, né? Vai acontecer a guerra do Armagedon, a noiva vai ser arrebatada, né? E alguns vão ficar para trás, infelizmente, né? Espero que eu não fique, né? Espero que eu não fique, eu quero subir, né? Porque os que ficarem vão passar pela grande tribulação, nos seus 3 primeiros anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de luta. E dentro desses 3 anos e meio de luta, muitos vão ser decapitados. Vão ser salvos? Vão chegar no céu? Vai. Mas vai chegar lá sem cabeça, né? É melhor chegar com cabeça, né? Então, que nós possamos nos preparar para isso, valorizar o céu, valorizar o reino de Deus, valorizar aquilo que o Senhor tem nos entregado, né? Esses dias eu estava falando com um amigo meu, teve pessoas no carnaval, nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Mas no carnaval, mas estava lotado de gente no carnaval. Agora, quando tem uma programação da igreja, às vezes não está lotado como lá, né? E isso mostra que as pessoas valorizam aquilo que elas estão fazendo. Então, que a gente possa ter esse mesmo vigor, valorizar aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos, aproveitar como se fosse o último dia da nossa vida, viver de forma intensa o céu, como se fosse o nosso último dia. Amém? Quero deixar essa mensagem para a meditação dos irmãos, queria que os irmãos fechassem os seus olhos, queria pedir o Pedro para colocar o último louvor ali novamente para a gente, Pedro.